Meus amigos, muito bom estar com vocês aqui nessa noite. Aqui é o canal da nossa Casa Espírita Lamana, Lar Assistencial Maria de Nazaré. E aqui eu quero que todos vocês se sintam dentro do Centro Espírita, assim como eu me sinto nesse momento. Então, essa é a nossa proposta, esse é o nosso propósito, levar a cada um de vocês para dentro do Lamana. Então, vamos aqui dando já boa noite a muitos amigos que já estão conosco aqui. Vamos lá, enquanto o pessoal vai entrando aí, né? Martins, Márcia Rodrigues, Jane, Silvia, Francisco, Rocha, Graça Batista, Marina, Eliette, Lorena, Francisca Eliana, Carla, Igor, Jéssica, Carla Menezes, Bárbara, Lorena de novo, né? Landijane, quem mais? Márcio, Marina já falei, Davina, bem, enfim, o Wilson já está aí também, Cláudia Bernardes, Yuki, Márcia Rodrigues, Fernando, Paula, bem, todos os amigos já estão aí, Brenda, Paulinha já falei, Matheus, Eliette já falei, Selma. Bem, gente, todos vocês que já estão entrando, que já estão conosco aí, já tem muita gente. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Teremos uma noite abençoada, temos a certeza disso. Bem, nós vamos fazer uma leitura para preparar para a nossa prece de abertura. Do livro Orações de Chico Xavier, de Carlos Bacelli. O item é Luz nas Trevas. Muitos espíritos abnegados vivem nas regiões inferiores do mundo espiritual, na expectativa de que corações aos quais se devotaram despertem para as realidades que ignoram. São mães e pais que se sacrificam, adiando por tempo indeterminado os próprios planos de ascensão às esferas resplandecentes. De certa maneira, fazem o que Jesus fez por nós, quando deliberou Ele mesmo nascer sobre este mundo. Bem, esse livrinho é muito bacana, gente. É um livrinho que tem pensamentos de Chico Xavier. E vai ser com esses pensamentos aí que eu vou convidar todos vocês para, junto comigo, pensarem, entrarem para dentro da intimidade de Jesus. Vamos trazer Jesus também para dentro da intimidade dos nossos corações. Fechemos os nossos olhos e vamos juntos pedir ao Mestre amado de amor e de bondade que nesta noite de paz abençoada possa permitir que toda a equipe espiritual do Lar Assistencial Maria de Nazaré visite nossos lares e encontre em nossos corações o ambiente favorável a ali fazerem morada, que possam tratar todo o ambiente do nosso lar, possa envolver os nossos corações e pensamentos, junto às esferas espirituais superiores, de modo que possamos, ao final desse encontro, estarmos com os nossos corações abastecidos, renovados de energias de paz, de amor e renovação. Assim, Senhor Jesus, pedimos pelo nosso tratamento, pedimos em favor da nossa palestrante que ela possa brilhantar os nossos corações nessa noite com pensamentos e reflexões do Evangelho de Jesus. E assim te pedimos para iniciar a nossa atividade, dando graças a Deus. Bem, meus irmãos queridos, novamente nós reforçamos aqui aquele pensamento que nós devemos ter a confiança na espiritualidade, na atuação dos bons espíritos em favor de todos nós. Já estamos cansados de ouvir essa questão do momento difícil que vivemos, mas enquanto não sairmos dele, é importante que nós busquemos criar dentro dos nossos corações e dentro da nossa mente um espaço de paz, uma condição de paz interior, a fim de que possamos passar por tudo isso da melhor maneira possível. Bem,
Meus amigos, nós vamos passar então para o nosso passe e fluidificação das nossas águas. Então, quem ainda não providenciou, por favor, coloque a sua água, reúna a sua família. Vamos agora aproveitar esses instantes para, de fato, sentirmos a atuação do mundo espiritual em nosso favor. Né? Vamos pensar na equipe espiritual do Lamana, todos aqueles espíritos abnegados que vêm há longas datas auxiliando a todos nós. Vamos nos vincular espiritualmente e peçamos a Deus que possa nos atender. Vamos então ao nosso passe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz.
Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Muito bem. Bem, agora já tomamos o nosso passe, graças a Deus, fluidificamos a nossa água. Façam uso da água fluidificada, gente. É importante que você vá fazendo uso da água fluidificada durante toda a semana. Bem, antes de chamar a nossa convidada querida, eu venho aqui agora em nome do curso Noções Básicas de Doutrina Espírita fazer um convite muito especial. Olha só, gente, estudar a doutrina espírita tem feito tanto bem aos nossos corações, não é verdade? E agora a gente precisa estender essas bênçãos a outras pessoas. Então, todos aqueles que queiram estudar doutrina espírita, que ainda não fazem parte da nossa escola de estudos espíritas, que funciona todos os sábados e vamos continuar funcionando no formato EAD até o retorno das nossas atividades presenciais. Então, quem ainda não está cursando conosco, pode enviar um e-mail para esse e-mail que está aparecendo aí embaixo, lamana.org.br/estude. Você vai colocar lá o seu nome e solicitar matrícula no curso Noções Básicas de Doutrina Espírita, ou Conheça o Espiritismo. As aulas acontecem todos os sábados, a partir das 17 horas. É feito em plataforma online, não é? Então você pode estudar aí da sua casa, até que a gente possa receber novamente todos os irmãos da nossa casa presencialmente. Enquanto isso, a gente vai ficar estudando doutrina espírita de uma forma muito interessante. Então, peço a todos vocês que também já estudam conosco, que façam a divulgação para aqueles amigos que você sabe que tem simpatia pela doutrina espírita, que está passando por momentos de dificuldade, que queira estudar doutrina espírita conosco. Os nossos cursos, nós lembramos, são cursos semestrais, gratuitos, o que é muito importante, né? E sequenciais. Então, iniciamos com o curso Conheça o Espiritismo, ou Noções Básicas de Doutrina Espírita, e vamos seguindo em outros cursos. Curso Nosso Lar, depois o curso Passe, depois o curso Corrente Magnética, e depois, quando concluímos todo esse ciclo, que chamamos de ciclo introdutório, nós iniciamos os ciclos de especialização. Bem, então, feito aqui o convite, peço a vocês que realmente divulguem para todos os seus amigos aí nos grupos de WhatsApp essa informação. Eu vou deixar correndo aí o e-mail, tá? Por mais um período, para que quem queira possa aí anotar. Bem, mas agora vamos chamar a nossa convidada. Olá, Daniele! Oiê! Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Olha, é uma grande alegria novamente te receber aqui. Eu tenho uma plena certeza que vamos ter aí uma noite muito feliz, muito especial, muito vibrante, assim como você é. Ai, que delícia! Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. A gente está com tanta saudade, né? Então, assim, a gente vai matando um pouquinho da saudade. A gente vai encurtando, né? Essa saudade, vai verdade. diminuindo ela. Minha querida, então que Jesus te ilumine, te abençoe. Amém. Você está na sua casa, né? Aqui é o ambiente da nossa casa bendita. E certamente você estará amparada pelos bons espíritos. Eu vou te deixar, eu vou ficar curtindo aqui nos bastidores. Eu te grito já já. Ok. Oi, boa noite a todos. Que felicidade estar aqui mais uma vez. Na nossa casa, na casa da nossa Mãe Santíssima. E é um prazer gigante estar aqui. A gente fica tão feliz de poder conversar um pouquinho, de poder aliviar um pouco os nossos corações nesse momento tão conturbado que a gente está vivendo. Então, a gente vai estudando,
A gente vai conversando e assim a gente vai aliviando um pouquinho da dor, um pouquinho da saudade e vamos seguindo. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1 do Evangelho, que é Eu não vim destruir a lei. E aí a gente vai dar continuidade ao que o Diego falou ontem, porque esse capítulo, ele nos traz as 3 revelações. A primeira, Moisés, que o nosso querido Diego falou ontem pra gente, palestra maravilhosa, com as músicas maravilhosas. Estava até falando com a Alex, falei, pô, você me coloca no dia seguinte ao Diego, com o Diego cantando. Eu não vou cantar para vocês, eu prometo, porque a minha intenção é aliviar o coração. E se eu começar a cantar, vocês vão sair correndo. Então vamos nós. Para a gente poder só dar uma pincelada no que foi falado ontem, a primeira revelação que vem para a gente é Moisés. E quando a gente fala de Moisés, a gente lembra de quê? De justiça, né? Porque Moisés, ele nos traz as leis e condutas condizentes ao povo daquela época. E ele nos revela também, ele nos traz os 10 mandamentos que devemos seguir. E olha só, se a gente for fazer uma observação, Deus é tão bom e tão misericordioso que ele vai trazendo as revelações de acordo com o entendimento e de acordo com a nossa evolução. Então ele nos revela primeiro Moisés, que vem trazer conduta, que vem trazer uma parte mais firme, né? Então Moisés nos revela um Deus mais rude, mais severo, que pune. Mas por quê? Porque o povo da época de Moisés só entenderia e obedeceria dessa forma. E é engraçado que até hoje, se a gente for conversar com os nossos irmãos, ainda tem pessoas que têm essa imagem do nosso pai, um pai severo, que pune, né, que castiga. Mas aí a gente vai para a nossa segunda revelação, que é o nosso tema central da noite de hoje, que é o nosso Cristo, o nosso querido e amado Mestre Jesus. Que responsabilidade falar do nosso Mestre, né? Mas a gente vai com o coração cheio de amor, porque é isso que Jesus é. Quando a gente fala de Jesus, a gente pensa em amor, em simplicidade, em humildade, que foi exatamente isso que ele veio nos trazer. E aí, ele já começa falando, eu não vim destruir a lei, eu vim simplesmente cumpri-la, desenvolvê-la, fazer com que os nossos irmãos entendam e ponham em prática a verdadeira lei. E quando ele está falando da lei, ele está falando de qual lei? Da lei de Deus, que é a única lei imutável. Se a gente for pedir auxílio ao livro dos Espíritos, a terceira parte do livro dos Espíritos, eu vou ler aqui, que é a pergunta 615 do livro, ele fala assim, ó, Kardec pergunta aos Espíritos, a lei de Deus é eterna? E os Espíritos respondem, eterna e imutável, como o próprio Deus. Então, quando Jesus fala que ele não veio mudar a lei, ele está se referindo à lei de Deus. Porque a lei de Moisés, ela é imutável, porque ela era lei de condutas, né? Então, conforme vai tendo a evolução de um povo, essa lei vai se modificando. Então, a única lei que nós temos que é imutável é a lei de Deus, assim como ele. Então, Jesus fala, eu não vim destruir a lei, eu vim simplesmente colocá-la em prática. E aí, ele, na sua simplicidade, ele ainda resume os 10 mandamentos em 2 mandamentos, que quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.
Mas para a gente poder falar dessas leis, a gente precisa entender quem é o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? É só aquele irmão que eu amo? É só aquele amigo amado? É só o meu pai, a minha mãe, o meu filho? O meu próximo é qualquer pessoa que não seja eu. É o meu vizinho, é o meu pai, é o meu filho, é o seu Zé da mercearia, é aquele irmão que mora lá no Japão, do outro lado do mundo. Esse é o meu próximo. É aquele colega de trabalho que eu tenho um problema com ele, é o meu inimigo, caso eu tenha. É qualquer pessoa. E Jesus nos fala: amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então vamos entender essa lei? Olha só. Se eu falo em amar a Deus sobre todas as coisas, e Ele é meu Pai espiritual, meu Pai e Criador espiritual, se eu amo a Ele acima de todas as coisas, automaticamente eu vou amar muito mais o meu lado espiritual do que o meu lado material. Eu vou dar muito mais importância ao que realmente importa, que é o lado espiritual. E a partir do momento que eu amo a Deus sobre todas as coisas, automaticamente eu tenho fé. Uma fé verdadeira, uma confiança que eu tenho um pai lá em cima que nunca me desampara. Eu tenho uma confiança de que eu posso seguir, porque o caminho está pronto, porque quem colocou este caminho para mim foi o meu pai, que é perfeito. Então eu posso ir sem medo, eu posso seguir, por mais difícil que eu ache que pode ser a caminhada, mas eu tenho a certeza de que eu não estou sozinha, porque eu tenho a certeza que tem um pai olhando por mim. Então, quando a gente fala de amor a Deus, a gente fala de confiança, porque não existe amor sem confiança. Eu falo de fé, uma fé verdadeira, que me leva, que me faz seguir em frente. Uma certeza de que nada acontece por acaso, de que o acaso não existe e que está tudo sob controle. Por mais que a gente se desespere e a gente fala, meu Deus, isso vai até quando? Calma, está tudo sob controle. Nesse momento que a gente está vivendo, nesse momento de pandemia, é normal que a gente entre em desespero, né? A gente achava que seria mais curto e a gente vai vendo o tempo passar e vai passando. E muitas vezes vem uma dificuldade a mais que a gente não aguardava. Mas quem sou eu para poder aguardar alguma coisa? A vontade não é minha. A vontade é do meu Pai que está no céu. E se Ele é o meu Criador, Ele me fez para ser feliz. Então eu posso ter certeza de que tudo é passageiro, que nada acontece por acaso. Então, quando eu amo a Deus, eu sei que eu posso confiar nele. Eu sei que eu posso seguir em frente. E aí, quando a gente fala de amar ao próximo como a si mesmo, a gente consegue cumprir todos os outros mandamentos. Ora, se eu amo meu próximo como a mim mesmo, eu não vou matá-lo, eu não vou roubá-lo, eu não vou cobiçar nada dele, porque assim eu não queria que ele fizesse comigo. E muitas vezes a gente fala, né? Nossa, mas amar ao próximo como a mim mesmo, meu Deus, isso é muito difícil. E não é. É simples. Basta eu me colocar no lugar do outro. Quando eu vou agir com o meu próximo, como eu gostaria que agissem comigo? É eu me colocar sempre no lugar do outro. Ora, se a pessoa agisse comigo dessa forma, eu estaria feliz? Se sim, ótimo. Se não, o porquê que eu vou agir com ele conforme eu não queria que ele agisse comigo? É injusto?
Então, amar ao próximo como a si mesmo é muito mais simples do que o que a gente pensa. É simplesmente a gente agir com ele do jeito que a gente queria que ele agisse com a gente. Isso é amor. É eu me colocar no lugar do outro. É eu entender que se ele passa fome hoje, amanhã eu posso passar. Então, eu vou ajudá-lo hoje, porque assim eu quero que hajam para comigo. Se ele está com um problema hoje, eu vou ajudá-lo, porque amanhã pode ser eu que esteja nesse problema e ele vai me ajudar. Isso é se colocar no lugar do outro. E Jesus é tão perfeito, é tão divino, que quando ele vem nos falar sobre a lei do nosso Pai eterno, ele não falou que essa lei era para um e não para outro. Ele não falou, você é rei e você tem essa lei. Você é servo, você tem essa outra lei. Não. A lei é única, é para todos. Se nós somos todos filhos de Deus, todos nós temos as mesmas obrigações e os mesmos deveres, porque a lei é para todos. E Jesus não foi aquele profeta, aquele legislador, aquele moralista que veio simplesmente para poder falar e falar. Não. Ele veio, nos falou, nos ensinou. E ele nos ensinou não só através das suas palavras, mas principalmente através do seu exemplo, das suas ações. Se a gente for analisar, pelo grau de evolução de Jesus, ele não precisaria passar por nada que ele passou aqui na Terra. Mas ele escolheu passar para que ele pudesse ser exemplo para a gente, para que a gente possa ter a certeza de que é possível. Se ele passou por toda aquela dor, se ele passou por tudo que ele passou, é porque é possível a gente passar também. E ele nos mostrou o caminho. Ele nos ensinou a palavra verdadeira. Ele nos falou como devemos conduzir. Ele nos falou como devemos agir. Ele deixou o caminho pronto. Basta que a gente queira segui-lo. Basta que a gente use os seus exemplos para que a gente possa seguir. Ele não veio simplesmente falar e agiu de outra maneira, não. Ele veio nos ensinar a nos reconciliar com o nosso Pai. Ele veio nos ensinar o caminho que devemos percorrer para que a gente possa chegar na nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. E para quando a gente chegar do lado de lá e a gente for acertar as contas com o nosso Pai, e ele perguntar o que fizeres, que a gente possa ter orgulho de falar, Pai, eu cumpri com a minha missão. Porque é isso. Muitas vezes a gente passa pela dificuldade, a gente passa pelos obstáculos da vida, mas se a gente superar, a gente percebe que a gente saiu muito mais forte do que o que a gente chegou. E se a gente for olhar, o que é essa vida comparada à nossa eternidade? Ela é simplesmente um dia. Então as dificuldades, elas vêm para que a gente possa suportá-las. Não porque nós temos um Deus, um Pai que pune. Não. Nós temos um Deus, um Pai que nos ensina. Então nós já tivemos oportunidades anteriores para poder acertar. Mas mesmo assim continuamos caminhando num caminho não tão certo. Por isso estamos aqui novamente. Mas estamos aqui novamente para que a gente possa aprender, para que a gente possa suportar, sem murmurar. Muitas vezes é difícil, claro que é. Quem não tem dificuldade nessa vida? Mas com a certeza, com o amor a Deus, com a certeza que eu tenho um mestre que me ensinou, que me mostrou o que eu devo fazer, fica muito mais fácil o caminho. Quando a gente acredita verdadeiramente
é muito mais fácil seguir. E Jesus nos falou tudo? Ele nos revelou tudo naquela época? Não, porque nós ainda não tínhamos a condição espiritual de assimilar e de aprender tudo que nós deveríamos aprender. E foram tantos ensinamentos, não é mesmo? E há tanto tempo a gente vem tentando acertar, e mesmo assim, a gente ainda vira e mexe, a gente ainda dá uma recaída. Mas é possível. Imagina se ele tivesse revelado tudo de uma vez. A gente ia ficar desesperado. Mas não precisa desesperar. Não precisa, porque juntos a gente consegue caminhar. Somos tão gratos por termos uma casa que nos ampara, por termos amigos nessa caminhada que pode dar as mãos e seguir diante com a gente. Então, Jesus vem revelando, nos ensinando, trilhando o caminho que nós temos a seguir. E ele ainda nos promete um novo Consolador, que é a terceira revelação. Mas nesse momento a gente não vai entrar nessa terceira revelação. A gente vai deixar para uma próxima oportunidade. Mas temos que ser gratos por tudo que ele nos ensinou. Porque ele nos falava naquela época que ele não teria condição de mostrar tudo para a gente pela nossa condição espiritual. Então ainda era preciso que alguns outros passos fossem dados, como o desenvolvimento da ciência, para que a gente pudesse acreditar. E o novo Consolador, assim como sabemos, já chegou em nossas mãos. E aqui estamos com ele, juntos nessa caminhada. Eu vou ler uma mensagem para vocês, para que a gente possa refletir um pouco mais. Eu vou pedir licença, tá? Para a leitura. É desse livrinho aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mensagens de amor e sabedoria. E é assim, ó. Ah, eu não acredito que eu desmarquei. Ah, Daniele. Só um minutinho que eu desmarquei a página. Pessoa. Achei. Como os passos do Cristo. Não há nada mais efêmero que os bens materiais, a fama e o poder do mundo terreno. Não podemos pensar que a felicidade do homem dependa deles. Não devemos persegui-los, esquecendo-nos das coisas que existem verdadeiramente. O homem não vive pela carne, nem é sustentado pela matéria. Ele é vivificado pelo Espírito de Deus. Por isso dizemos que o homem é filho de Deus. Somente através da prática de atos que estejam em conformidade com a vontade de Deus, o homem consegue alcançar um mundo verdadeiramente feliz. É impossível tornarmos-nos felizes traindo os outros, trapaceando, roubando, enfim, causando infelicidade aos outros. Mesmo que consigamos enganar os outros, não conseguimos enganar a nós próprios. Mesmo que enganemos a nós próprios, não conseguimos enganar os céus, não conseguimos enganar Deus. Confúcio disse: a justiça dos céus tarda, mas não falha. Más sementes produzem maus frutos. Quando errar, não tente dissimular. Arrependa-se prontamente e comece a plantar boas sementes. Com certeza, surgirão bons frutos. A fama e o poder, obtidos pelos meios de fraudes, fatalmente se desmoronaram. Não lamente a rapidez com que eles desmoronaram. Pelo contrário, fique atento se a ruína da falsa glória estiver demorando para ocorrer. Quanto maior for o tempo que você carregar a falsa reputação e a fortuna ilícita,
maior será o sofrimento que a sua alma deve carregar, a dívida espiritual. Quando você banir de sua vida tudo que é falso e abandonar totalmente o apego às coisas fenomenais, manifestar o seu eu verdadeiro, que é imortal. Assim é o renascimento do homem e espírito, e somente através do renascimento podemos alcançar um mundo de infinita alegria. Os pés de Jesus Cristo, cobertos de suor e poeira, eram muito mais belos que os pés limpos e perfumados de Salomé, e seus passos deixaram as marcas da verdade. Então, que possamos, assim, seguir o caminho do Mestre, muitas vezes empoeirado e sujo, mas digno, e que possamos encontrar a verdadeira felicidade, pois nós temos um Mestre querido, que não nos abandona nunca. Nós temos um Pai eterno, um Pai que é perfeito, que está sempre conosco, nos dando as mãos. Basta que a gente queira enxergar, basta que a gente queira verdadeiramente uma verdadeira felicidade, uma felicidade eterna. E assim a gente consegue seguir o caminho. Alex? Oi, Dani. Oi. Bem, eu estou aqui aguardando as inúmeras perguntas que hão de chegar, né? Mas enquanto elas não chegam, você, não sei se conseguiu acompanhar, mas tem uma infinidade de mensagens aqui exaltando a sua figura, as suas palavras. O que a gente irmãos caridosos. O que a gente reitera, né? Porque assim, nesses momentos em que parece que está tudo tão difícil, é que verdadeiramente nós que nos colocamos nessa posição de estudantes do Espiritismo, dessa doutrina rediviva, do cristianismo redivivo, né? Devemos realmente agir de uma maneira diferente. É o momento realmente da gente colocar à prova um pouco do tanto que a gente tem recebido. É verdade. É o que a gente estava conversando antes de começar, né? Sim. A gente estuda, a gente passa por um monte de coisa, mas são nesses momentos que a gente coloca de fato a nossa fé à prova. É verdade, né? É onde o estudante faz a sua prova. Exatamente. Né? E a gente só precisa lembrar de que nada é castigo de Deus. Somos nós que erramos, somos nós que plantamos, e a gente precisa simplesmente colher. Verdade, mas nunca estamos desamparados. Bem, Dani, então eu vou te agradecer imensamente pelas palavras, pela participação, viu? Foi muito bom estar com você aqui nessa noite. Foi uma grande alegria. Eu espero que você volte outras vezes, em outras oportunidades. Estou aqui sempre, disposta. É só chamar que eu estou aqui. Ok, então eu abro aí espaço para você se despedir do pessoal e daqui a pouquinho eu já vou partir para os avisos finais. Combinado. Gente, muito obrigada mais uma vez. É imensa felicidade, coração transborda. Vocês sabem o quanto eu sou apaixonada por essa doutrina, o quanto eu sou grata por ter essa casa. Para mim é difícil, eu fico nervosa assim, de longe. A gente vai usando a tecnologia para a gente poder chegar um pouquinho ao coração, né? Mas eu gosto mais do ao vivo. Mas a gente vai se adaptando, é passageiro. Já já a gente vai estar de novo na nossa casa, se abraçando, se beijando e conversando pessoalmente, que é disso que a gente gosta. Estou aqui sempre para o que precisarem. Me gritem, me liguem e vamos seguindo firmes na caminhada. Beijo gigante. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Beijão. Obrigado, Dani.
Fica com Deus então e até muito breve, viu? Por favor, tô aqui. Bora trabalhar. Isso aí. Tchau, tchau. Pessoal, bem, então tivemos aí reflexões muito importantes para a nossa vida. Vamos aqui partir para os nossos avisos de sempre. A gente pede que você que ainda não se inscreveu em nosso canal, faça sua inscrição, Lamana Oficial, ok? E divulgue esse trabalho que pode atender a muitas pessoas. E a gente começa aqui com os nossos avisos. Bem, nosso culto coletivo continua sempre às terças e quartas às 20 horas. Pedimos a todos que possam e que queiram contribuir com esse trabalho, que estejam conosco aí, reunindo sua família e fazendo seu culto coletivo junto com todos nós. E lembramos também, falando de culto, que a caravana de implantação do culto no lar continua trabalhando. Você que quer implantar o culto do Evangelho no seu lar, ou que queira reforçar o culto no seu lar, mande um e-mail aí para cultonolar@lamana.org.br. A equipe vai entrar em contato e agendar aí a implantação do seu culto. Bem, nós também continuamos aí com o nosso tratamento espiritual. Quem quiser e precisar fazer tratamento, acho que tem muita gente, todos nós estamos aí no momento em que o tratamento tem feito diferença em nossas vidas. Mande um e-mail para tratamento@lamana.org.br. A equipe de triagem entra em contato todas as segundas-feiras a partir das 20 horas, tá bom? Aguardamos aí o seu contato. Bem, nós voltamos aqui a lembrar a questão do nosso curso Noções Básicas de Doutrina Espírita, né, ou Conheça o Espiritismo. Quem quiser, mande aí o seu e-mail para lamana.org.br/estude. Coloque lá, quero iniciar o curso Noções Básicas com vocês neste semestre. As nossas aulas vão iniciar dia 1º de agosto, ou seja, próximo sábado agora às 17 horas. Então se apresse, manda o seu e-mail e faça a sua inscrição, que vai ser muito bom ter você conosco na nossa casa estudando doutrina espírita. Bem, meus amigos, então aqui a gente vai se despedindo. Vamos fazer a nossa prece aí de encerramento. Convidamos os amigos que conosco ainda estão aí para que fechem os seus olhos nesses instantes. Vamos pensar em Jesus. E vamos agradecer ao Mestre amado, que nesta noite nos abençoou, que possa continuar em nossos lares, possa envolver todos os nossos familiares e a cada um de nós, mantendo essa vibração de paz, de amor, de renovação em nossos corações. Permita, Senhor Jesus, que a espiritualidade amiga possa atuar sobre todos os homens que hoje detêm a rédea de condução das nações, a fim de que as decisões sejam acertadas no sentido de tornar a cada dia o mundo um lugar melhor, atravessando esse momento que vivemos de pandemia em paz, de uma maneira em que cada um de nós também possamos, ao final dessa trajetória, sair daqui com um ensinamento novo. Ser conosco hoje e sempre, graças a Deus. Meus irmãos, então fiquem todos com Deus e Jesus continua habitando em nossos corações. Muita paz a todos.